Bem-vindos ao Franchise Real, um podcast para quem ama o mundo do franchise, para quem reina neste mundo. Muito prazer, eu sou a Sâmara Silva, da marca Rainha do Franchise, e comigo aqui, que vai construir esse podcast junto, é o Israel Rangel. É isso aí, pessoal. Muito prazer. Eu sou o Israel Rangel. Atualmente estou como gerente comercial no Grupo NTW, atuando na expansão da NTW Franquia, também na expansão da Tutorianos Consultores de Negócios. É um prazer, viu, Samara, estar aqui com você, juntamente com um convidado que daqui a pouco nós vamos apresentar aqui. Muito obrigado por esse convite, por unirmos forças para falarmos aqui sobre o franchise, trazer a franqueabilidade de uma forma real para todos vocês aqui. E de uma forma bem interessante, espontânea, tá joia? Prazer falar com vocês. Maravilha, que bom que você aceitou o convite, também adorei de você estar aqui. Que bom. Bom, gente, agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que eu preciso, de fato, ler essa apresentação toda aqui, que meu convidado realmente ele é fantástico, né, Israel? Exatamente, cara Veio fera. diretamente de São Paulo para cá, Ribeirão Preto, e eu quero trazer aqui, né, o nosso grande amigo, porque ele é um amigo também, né, gente? É um amigo que eu tenho, que o franchise me deu. O franchise, ele conecta pessoas, ele tem esse prazer de conectar pessoas e é muito satisfatório, né? Eu preciso falar um pouquinho dele, né? Esse amigo meu, ele é casado, pai de 2 filhos, especialista em formação e equipes comerciais de processo de vendas, sócio cofundador da Funil de Vendas, Educação e sócio fundador da Ambax, que é uma contabilidade e educação para contadores. Eu falei certo, amigo? Rambaex. Rambaex, isso aí. Graduado em Ciências Contábeis, MBA em Gestão de Pessoas e formação em Analista Comportamental. Meu Deus, que currículo maravilhoso! Extenso. Bem extenso. Trabalha desde 14 anos, já atuou no varejo, mercado imobiliário, mercado financeiro e eventos corporativos. Gente, no histórico dele, já formou mais de 2.000 vendedores e mais de 150 gerentes e diretores comerciais. Tá aqui comigo, nada mais, nada menos que Guilherme Salles. Vamos aplaudir Aplausos, ele. merece aplausos, Esse com certeza, cara né? merece Que beleza. aplausos. Guilherme, que prazer ter você aqui juntamente conosco, cara. Muito bacana mesmo. Que você já é um expert em vendas, a gente já sabe, né? Mas me fala aqui, com esse conhecimento todo, né, em vendas, em processos, né, relacionado ao comercial, o porquê dessa paixão pelo franchise? O porquê franquear a Funil de Vendas? Muito bom. Primeiramente, obrigado, Israel, Sâmara aí pelo convite. Sâmara falou que a gente começou Prazer como todo nosso. parceria, né, ali, se tornou amigos, agora Sim. já fiz cliente oculto, estava contando aqui nos bastidores com o Israel, Exato. entre outros projetos, inclusive, que vocês construíram na sua empresa, em todos os projetos do grupo, vocês estão de parabéns mesmo, são referência pra gente, Muito obrigado. setor contábil lá. E eu, Guilherme, né, antes de tudo, queria agradecer a Deus por nós estarmos aqui, porque eu acho que isso, dentro da minha vida, eu sempre estou priorizando reconhecer o porquê que eu estou aqui. Porque o mundo de franchise nada mais é do que você ter, além de ter um produto, serviço, independente que você vai fazer bom, né, competente, você tem uma missão muito grande, né? Eu acredito que vocês também interpretam provavelmente muito dessa forma, que é de formar as pessoas, né, e potencializar nelas o que de fato elas têm de melhor, né, e destacar esse desenvolvimento humano, né. Então, eu acredito que o franchise, ele me deu essa oportunidade, né, de primeiro começar como colaborador em uma empresa, que aí a gente pode falar um pouco disso mais para frente, e quando eu vi que ao invés de fazer para uma loja, para 2 lojas próprias, nós conseguiríamos chegar a 500, a 1.000 lojas, 200 que seja, eu falei, poxa, eu entendi o poder da escalabilidade. Transformando pessoas e, óbvio, tendo muito lucro e conseguindo realizar todos os nossos sonhos, né? Então, o franchise, para mim, ele foi uma ferramenta, né? Eu acredito que foi uma ferramenta de projeção, Expandir de conhecimentos, expansão. né? Expandir, enfim, isso é é, bacana demais, cara. é. História sempre muito inspiradora de a É. gente poder ouvir aqui, né, Samara? Verdade, verdade. E quando você veio para o franchise, você atuou primeiramente em qual frente? Para a gente poder entender um pouquinho dessa história. Legal. Eu
participei, né? Antes eu sou contador aí de formação, eu tive já Sim. uma consultoria tributária e eu trabalhava no mercado imobiliário numa época, né? Isso faz alguns anos atrás. E eu fui fazer um curso de oratória, eu precisava fazer um curso de oratória, né? E para fazer esse curso de oratória, eu busquei algumas referências da cidade e eu encontrei uma empresa chamada na época Nova Company, que hoje chama-se Vox2U, né, dentro do projeto. E Nova Company eu fui aluno na terceira aula, o Júnior Fernandes, que foi um dos fundadores, e o Luiz Fernando, que foi o outro fundador, eles me convidaram para ajudar a estruturar o processo comercial e escalar aquilo, mas não era como franquia. Legal. Então eu entrei meio que sem pretensão no mercado de Uhum, franquia, uhum. né? Eu abandonei toda a minha carreira, tanto contábil quanto no mercado imobiliário, que eu estava indo muito bem, porque eu me apaixonei por uma Apaixonou pela seguinte franquia. frase do Júnior e do Luiz, né? Na época que eu honro muito os dois que começaram esse projeto lindo lá com a Vox. Eles falaram assim, Guilherme, nós vamos ter 20 escolas até 2020, você vai ter X% dessas escolas. Aí quando eu coloquei no guardanapo que a gente escreveu Sim. num restaurante que a gente estava almoçando, eu falei, cara, 20 vezes isso, é isso? E o produto já era apaixonado, porque eu fui aluno da Inova Company até então. Então, ali foi o marco. E depois de 2 anos, a gente começou a franquear. Então, como que você entrou? Sem saber que eu estava com possibilidade de fazer parte do mercado de franchise. Para mim, era mais filiais, né? Então, foi um acaso mesmo que eu acabei entrando, tá, É, Sandra? aconteceu isso comigo também. E uma vez que você entra dentro do franchise, a gente não quer sair mais, tá, galera? Então, assim, de fato, esse mundo franchise, ele é apaixonante, né? E me conta uma coisa aqui que eu fiquei até curiosa em saber. Depois que você veio pro mundo franchise, né? Foi aonde que virou a sua chave, que você conheceu o processo e tudo, Uhum, de um dia ter uma empresa franqueadora? Porque até então você foi trabalhar na isso, franqueadora, né? E aí você isso. falou, poxa, eu preciso franquear um negócio. Uhum. Onde foi essa virada? A história é muito longa, eu vou tentar sintetizar, né? Mas assim, Tenta a resumir aí pra Inova gente. Company, né? Nós tínhamos ali 2 operações próprias. A Júnior e Luiz definiram que ia chamar a Vox to You, né? Que eu mencionei para vocês. Uhum. E aí eu fiquei 2 anos ali, mas até então não era franquia. Eu tive uma transição, né, profissional. Que aí eu defini, como até então eu tinha participação dos lucros, eu não era sócio ainda daquelas lojas no contrato, né? Eu voltei para o mercado imobiliário e fiquei 2 anos. Ou seja, a gente já tinha definido que ia formatar como franquia, mas devido a algumas questões nossas de alinhamento mesmo, de decisões, eu voltei para o mercado, né, e continuei em contato com o Júnior ali depois de um tempo, com o Luiz também, e eles me convidando, falou, cara, volta, a gente vai escalar. Eu falei, não, cara, deixa eu ficar aqui, vou seguir minha Fica vida. quietinho. Fiquei quietinho não, já estava muito mais Já tava acelerado do que tudo. acelerado. Eu sempre gostei muito desses Uhum. Não, desafios. quem trabalha com vendas não aguenta ficar parado, né? Não dá. E aí, nesse meio tempo, eles estavam com 4 operações, Ah, né? legal. Que aí venderam 3 franquias e tinha mais uma, né? Tava com 4. E eu voltei em agosto de 2018, eles me convidaram, eu falei, cara, ok. E aí eu já entrei de sócio na franqueadora. Ah, legal. Então, no meu retorno, o acordo que eu fiz foi sócio, eu tinha alguns acordos de sócio também, minoritário ali, óbvio, para tocar a área comercial e expandir ela. Então, para tocar e expandir a área comercial. Ali com 4, depois nós fomos para 7, antes da pandemia 32 franquias, Meu Deus. pós-pandemia 100. Nó. E quando eu vendi minhas ações, o ano passado em agosto, tinha 159 franquias vendidas, né, não em operação. Então tinha quase 85 franquias e operações ali em agosto do ano passado. Legal. Tá? Nossa, Vendidas Cara, 159, isso é 85, quase 90 em fantástico. operação. É. Não, bacana bacana. demais. A gente sabe que você é uma máquina de vendas, né, cara? Isso é sensacional. E deixa eu perguntar pra você aqui. Conhecimento de vendas, sabemos que tá aí no currículo. Uhum. Como que tá sendo a sua experiência com expansão, com vendas de franquias, a Bom, expansão de franquias? tudo bem. De novo, né? Eu acho que a gente tem que ser muito transparente, principalmente. Vocês falam aqui com tanto quem é franqueador quanto quem quer franquear, né? Isso. Eu acho Sim, que o mais importante é naquela câmera ali, né? Que a pessoa grave isso e mesmo assim exatamente. você também vai errar um pouco. Faz parte, porque você vai perceber. Mas aprendendo com as pessoas, buscando referência dos outros franqueadores que já erraram nisso, acho que vocês vão entender futuros franqueadores, né? O que eu tô falando aqui. A minha experiência com expansão até então é que cada vez eu fico mais maduro, mais Uhum. responsável, porque de boa intenção não basta, Exato. né? Sim, E no começo eu percebi que eu tive muita boa intenção. Nós tivemos ali como sócios e sempre muito puros ali, né? E apesar de selecionar e acreditava que estava selecionando muito bem o perfil para adquirir a franquia e escalar, a gente não teve aquela coisa de aceleração de vendas, sabe? Olha, eu vou vender 100 franquias de uma vez. Nunca teve isso. isso é muito importante, né? Mas
Ainda bem que não fez isso, que fizemos isso na Uhum. época. Mas, mesmo assim, a gente errou bastante. Às vezes, ainda indo por um perfil. Acho que esse início é sempre, né, um processo É, de construção, de erros e acertos, eu acho que faz parte, é. né. E para mim é isso. Eu, olhando, eu falei, cara, poxa, eu não deveria ter vendido para esse franqueado. É uma pessoa muito boa, ama a vida Uhum. dela. Poxa, somos amigos, inclusive, tem um que tá até franqueando. Até indiquei recentemente para Rainha, né, Samara? É, É um super amigo de Ribeirão Preto, exatamente. que não é mais franqueado da minha antiga marca. Mas eu olhei e falei, cara, eu deveria ter apertado um pouquinho mais. Então, a minha experiência é que não posso ter pressa, Sim, apesar de dar para escalar rápido. Como? Cara, aí é a estratégia que a gente poderia sim, ficar 10 horas aqui falando, né? sim, Uhum. Então, acho que o que eu mais aprendi dentro da expansão é ter responsabilidade, ter boa intenção, sim. não basta. Não basta. Tem E o que ter legal, método, né? exatamente, o legal, pessoal, que o Salles até está trazendo isso aqui, que é hoje é uma das polêmicas dentro do franchise, que é a parte de expansão, eu acredito que ele também compactua com o franchise íntegro, né, Sim. Salles? Que é um franchise seguro, onde a gente tem toda a análise de perfil, o respeito ali dos 10 dias Do da COF, processo todo, né. processos. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui para vocês, porque ele é uma marca, ele tá vindo ele tem uma marca hoje que é a Funil, né? Começou a expansão quando, Foi Salles? em janeiro, Em praticamente, ali. É uma janeiro, marca olha para vocês, é nova. muito nova e poderia, de fato, pelo sucesso que Sim. está tendo, né, que é Uhum. uma franquia de vendas, É. né? Quantas empresas precisam, querem treinar, né, o seu time. Então, nessa experiência, ele poderia sim acelerar o processo. E o que ele está trazendo? A consciência de um Hum. franchise íntegro, que eu sempre bato na tecla. O Salles, ele é um parceiro da Uhum. Rainha, ele é um parceiro que traz e onde a gente compactua com o mesmo sentido, Sim, né? Desde a parte da formatação, né, Salles, que já começa na sim. formatação. Desde a parte da formatação, formatar algo que seja consistente, que esteja de fato podendo ser replicado, né? Que tenha ali um investimento para se fazer dentro, desde o início até na ponta de uma expansão. Uma empresa que esteja saudável, né? O que vem acontecendo dentro do franchise é isso. A galera acha que simplesmente criou a receita e já É, que É. simplesmente já tá vende por pronto, vender, né, né? o que a gente É. mais ou menos fala, né, tá vendendo simplesmente para bater meta, não tá Uhum. preocupado com a evolução da franqueadora, e aí você tem, por exemplo, uma grande quantidade de franqueados que entram no primeiro momento, daí 6 meses esses franqueados Sim. estão saindo, e é ruim, né, porque, por É. exemplo, a gente pega a Coffee, por exemplo, você precisa apresentar para os seus, né, futuros franqueados ali, todos os franqueados que tem dentro da franqueadora e os que saíram. Sim, E aí acaba sendo um problema, na verdade, sim. né, e de não ter essa preocupação de trabalhar o É. franchise íntegro em Eu tudo isso eu aí. eu acredito que, assim, a verdade ela liberta, né, então Sim, ninguém é dono da verdade. Então, assim, né, poxa, o cara tá investindo numa franquia porque ele não tem o know-how para abrir o próprio negócio naquele momento. Então ele tá buscando uma marca, ele tá buscando um método e principalmente segurança. E Sonho, né, exatamente. além de tudo, sonho. sonho também, E né, cara. se não seguir, né, essa questão da velocidade e, de novo, gente, velocidade não é não bater meta. Tem que bater Uhum. meta. Até o final do ano lá, a Semana Sabe, eu Exato. falei: Nós vamos ter 63 operações". Só que Uau. é uma empresa de 12 anos, a minha marca. Não é uma empresa que a gente criou ontem. Por exemplo, eu, Guilherme Salles, eu poderia muito bem abrir lá, Guilherme Salles Educação, em agosto, quando eu transitei da Vox lá, por exemplo, e Uhum. começar a formatar minha marca 4 meses ali, 5 meses, 6 meses Sim, formatando, e vender 63. Isso pode dar certo, só que a chance de fracasso é muito grande. Por quê? muito Porque eu não grande. validei. E esse não validar é o complexo. Mas vamos para finalizar essa sua pergunta que eu achei muito inteligente. Assim, o que eu vejo de expansão é responsabilidade, cara. Porque por mais que exista o franchise íntegro, que é intencional, por mais que a pessoa tenha cofre, por Sim. mais que tenha os 10 dias, por mais que tudo, infelizmente vai dar problema. Porque tem gente que acha, ô Samara, Israel, não sei se vocês já perceberam isso, que Sim. comprar franquia não existe taxa de mortalidade. Não. O mercado tradicional É, existe, a franquia reduz um pouco a taxa de mortalidade. Empreender tem que exatamente. trabalhar. Eu até fiz um post hoje no Instagram. Cara, empreender, né, seja no franchise ou no negócio próprio, tem que trabalhar. Então, É o Exatamente. é famoso 50-50, né, responsabilidade. os Poxa, 50% da responsabilidade de tudo aquilo que a franqueadora tem para oferecer de know-how, as entregas para o franqueado, mas existe os 50% que é a sim. responsabilidade dele também de estar ali à É. frente, o relacionamento com o cliente, enfim, tudo isso, né. Só que na expansão, acho que assim, o mais importante, né, ô Israel, na minha percepção, é a transparência, cara. Sim. Eu Sim. não quero vender franquia. E deve ter gente que vai assistir em algum momento isso que eu já neguei. Só esse ano foram mais de 70 negativas.
E às vezes minha mão coçava assim, aquele Guilherme sabe, aquele cara que às vezes não tá Sim, E puro no principalmente dia. agora, nesse momento inicial, É, né? agora, não, e eu olhei falando com meu sócio, lá a gente tem a política do 3-0, sabe como que Sim. funciona essa política? São não. 3 Explica pra sócios, gente aí. os 3 administradores, né? Percival, Thiago e Guilherme. Se ficar 2-1 a votação do franqueado, não entra. Show. Como assim, Guilherme? Não queremos vender franquia. Só que a gente vai vender muita franquia. Sim. Que a gente tem, o franqueado tem que prosperar. Só que a questão é, sempre que um outro avaliador, por isso que eu te perguntei no bastidor se você participava da aprovação, que eu achei muito massa, Sim, aham. é uma outra percepção. E é o momento de você dar aquele aperto, falar, cara, não dá para você não viver só disso, no meu modelo de negócio, um exemplo. Aí o cara, não, é que eu vou fazer um híbrido aqui, ele acaba soltando alguma coisa candidata, aí você tem que ser transparente com ele. Sim. Que é falar assim, olha, apesar da sua percepção, se você fizer isso vai dar problema. Você quer que dê problema? Uhum. Você quer que não dê? Então aí é a transparência. E isso daí volta, porque um dia vai acontecer desse cara transitar, repassar ou fechar, ou expandir, ele vai lembrar da sua conversa. Fui para segunda, fui para Exato. terceira, lembrou. Uhum. Teve problema? Poxa, aí parece que sua palavra, que a palavra tem poder, não foi verdadeira. Qual que é a confiança desse franqueado com você Exatamente. depois? Existe uma máxima do franchise também que é bem interessante, né? O que o sucesso da franqueadora ele tá na escolha do Escolha franqueado. do franqueado. Então, se eu Sim. escolho franqueados ruins, É, eu vou ter uma franqueadora Exatamente. isso. que não vai ter performance, né? E o inverso também, né? Se o franqueado, aí jogando aqui para mim a responsabilidade, Sim, se o franqueado escolhe uma franqueadora ruim, que é ruim? Às vezes é só isso dá um histórico. É assim, olha, pesquisa ali a funil de vendas. Cara, liga pro franqueado. Tem um Thiago, xará do meu sócio, candidato aqui de BH. Não vou dar o sobrenome dele que ainda tá em sigilo. Ele quer começar uma operação aqui. E eu passei, até porque o meu nem tá no prazo da lei de colocar ainda lá. Você pode renovar num período, minha franqueadora é muito nova ainda, né? E eu passei contato dos franqueados lá que começaram já mais de 2 meses com ele, para ligar. Ele tá falando com esse franqueado. Por quê? Porque eu falei, Thiago, você não vai escolher, você não vai poder ser franqueado. E Só se você ouvir fulano. Aí ele falou, poxa, Guilherme, você não quer me vender? Eu falei, não, quero que você seja franqueado. E Que a você franqueadora é sabe que boa. eu presto esse serviço dentro da Rainha, né? Ali, Que é o serviço de consultoria para quem quer adquirir uma marca. legal. Porque não adianta também é o que você está trazendo aqui, é uma pauta muito interessante, que é o quê? O cara, ele tem que saber escolher, Uhum. né? Então, ele tem que ter consciência o que que é o franchise. Então, dentro dessa consultoria que eu faço, a pessoa entende de fato o que que é o franchise, eu ensino para ela do franchise os pró e os contras, né? Então, aqui é um canal do franchise real, gente, onde a gente quer trazer para vocês a realidade do franchise mesmo, né? A parte bonita, mas também a parte feia, né? Que é o momento de fazer isso, né, Samara, Salles? falando um pouquinho sobre isso aqui, até abrindo um adendo aqui rapidinho. Hoje, quando você fala, por exemplo, né, em auxiliar, em dar suporte para uma pessoa que está querendo franquear, hoje você tem um curso, algo assim que você disponibiliza para essa É uma galera? mentoria, É uma é uma mentoria. mentoria onde eu ensino, ela vai entrar comigo em 4 etapas para a gente entender qual que é a persona dela. Então, eu já tive, por exemplo, clientes que estavam ligados a escovas, né? Essas empresas de Que legal. escovaria, né? E aí, Uhum. depois, quando eu fui fazer a análise, era segmento de serviços, nada a ver com ali, né? Bancários, nada a E ver. assusta a pessoa, por exemplo, quando você. Assusta. Na hora, no final que eu entrego, né, o dossiê, ele entrego tudo, a pessoa fala: Meu Deus, eu não Fit, acredito. você encontra o fit dela. Que Exatamente, legal. Salles, eu encontro exatamente. E ela se encontra, ela mesma fala: Como que eu não vi isso? E de fato é um negócio muito legal. Eu criei, né, esse processo. Eu acredito que tem pessoas também que fazem, mas eu criei esse método meu de entrar com ela desde o passo a passo do que é o conhecimento franchise. Legal. Até para que na hora que ela for negociar, eu ajudo ela a negociar a Uhum. franquia. Eu dou ela 4 opções, eu vou atrás de 4 opções daquele segmento que a gente escolheu, que a gente identificou. E ali eu faço as reuniões com ela, identifico, mas ela vai saber o que que é, por exemplo, uma coffee. Você entende? Que muitas pessoas, quando vai na ligação com vocês, não sabem o que que é uma coffee, não sabe o que que É é isso aí. uma DRE, não sabe. Acha que assinar uma coffee tá sendo um contrato, né? Exatamente. Exatamente. Então, ela já vai, assim, preparada para vocês, Que né? bacana. Mas isso a Então, gente tem muito, né? Eu acredito que tanto o Guilherme, a Samara também, né? Vem aí de expansão, enfim. Acho que trabalhar a venda da franquia também é um processo de educação do cliente Educação. também, né?
Muitas das vezes você tem, por exemplo, um closer, por exemplo, ali, ou mesmo um pré-vendas, o cara já chega, por exemplo, querendo entender um pouco mais sobre a franquia, enfim, já chega falando termos técnicos com É, esse cara. Ele não sabe o é, que é uma coffee, não né? sabe. Se você não apresenta para ele, não mostra, isso tudo também faz com que esse cara ganhe ou que você ganhe a confiança Sim, desse candidato ali em tudo isso, né? sim. Te fala em marcas, Guilherme. A gente sabe que é muito importante, né? Funil de vendas, a gente sabe que foi uma das primeiras marcas aí a trabalhar, enfim, né, com de fato comercial, com funil de vendas, enfim, Uhum, tudo isso. E obviamente hoje a gente tem concorrentes para você no uhum. mercado. Como é que é lidar com a concorrência? Qual que é o jogo de cintura que você tem com tudo E isso o aí? que que você Vamos lá. também copiou da concorrência? Que eu falo que o Exatamente. franchise, Legal. nada se cria, tudo Tudo se se copia. Então copia. a gente sabe que é um pouquinho É. daqui, um pouquinho dali. O Exatamente que que isso você aí. trouxe aí para Eu, funil? dentro do franchise, óbvio, os outros negócios eu não vou entrar aqui, senão nós falaríamos de 3, 4 marcas que a gente acabou desenvolvendo, que eu tive a Sim, honra de ser um diretor comercial dessas Que marcas, com legal. sócios, às vezes trabalhando com as pessoas, como eu já honrei aqui, né, as 2 pessoas. Eu esqueci de falar do outro sócio que eu tive no outro projeto, que é o Eric Silva. Então, os 2 fundadores, né, que eu falei, pedagógico, sim. o Júnior, depois o Luiz, e o Eric Silva, que foi o diretor de operações, que ele trouxe muita metodologia de consultoria pra gente. Que Então, não queria legal. deixar de honrar ele aqui também, né? Que Isso lá aí, temos que ele honrar, continua na né? Vox ainda. Uhum. Mas vamos lá. Dentro do franchise, a Funil, primeiro que foi muito fácil. Eu até fiquei surpreso da Funil ter NPI, o INPI. Porque quando eu era cliente, cara, eu falei, cara, como que a empresa consegue chamar funil de vendas? E aí tem toda uma história. Quem quiser depois pode acessar lá, @funil de vendas, pesquisar no YouTube lá um pouco da história para Legal. entender, para a gente não alongar. Mas assim, o movimento no Brasil, quem começou foram meus 2 sócios. Então, quando ele pesquisou no Google lá em 2010, eles começaram em 2010, chamava Tálamo Consultoria, né? Aí, em 2012, desenvolveram o CRM. Quando eles pesquisaram lá no Google funil de vendas, apareceu nenhum registro encontrado. Meu Digitou Deus, no aí foi BR, na hora. termo, o site disponível, registrou na hora. Claro. Porque o Pipeline Sales, se você colocar lá, é cano de vendas, né, a tradução, Uhum. é uma metodologia, sim, né, americana, e muitas pessoas já aplicavam no Brasil, né, como conceito, como método, só que eles desenvolveram e, cara, começou a aplicar isso, o movimento foi crescendo. Hoje tem gente que fica promovendo nossa marca Sim. Só de falar só de funil. falar. Tanto é que no Google, sem colocar R$ 1, nós estamos sempre no primeiro ou segundo lugar em Legal. pesquisas lá. Mas vamos voltar Legal. aqui para concorrência e facilidade. Sim. Primeiro que assim, nosso foco é educacional, né? Então nós somos uma Sim. empresa de educação B2B, trabalhamos com Uhum. imersões abertas ao público, tem treinamento online, tem ferramentas, e também o CRM, né? Que é Que uma eu acho fantástico, eu também sempre indico o Funil CRM de que você vai vendas. falar também Isso, dele, né? que é a Funil. É um dos É, produtos do meu franqueado. Então, assim, quando eu fui identificar, óbvio que CRM, hoje no Brasil, quem trabalha com franquia de CRM exclusivo de vendas? Não tem. não Você vai tem. falar, tem uma empresa ou outra que trabalha mais focado para contabilidade, são outras Exato, frentes ali. exatamente. Só Uhum. que, assim, isso não é nosso core business, é educacional. Sim. O grupo tem educação e tecnologia. É que esse outro CNPJ eu forneço pro meu franqueado vender e ele fica com uma boa fatia da recorrência eterna desse cliente, tá? Inclusive, muito gorda o que a gente paga para ele ali. Bacana. Mas ele trabalha também. Então, Sim. assim, vamos lá. A concorrência eu analisei alguns players. Primeiro eu analisei pessoas que são figuras públicas, que também trabalham com processo, que falam muito de processo de vendas, só que geralmente ele é a figura. Então, se ele ficar 3 meses fora da operação, não consegue rodar, né? Então não franquearia isso de alguma forma ou de outra. E aí, óbvio que eu analisei a concorrência de mercado de vendas. Sim, Israel tem franquias de vendas, inclusive muito boas, que me inspiraram, só que eu encontrei 3 gargalos Conta E pra nesse aí? gente mercado. aí. Esses Então, gargalos onde você pula em cima, né? Vai lá e já é, monta o seu. não é nem gargalo, é oportunidade e estratégia. Eu poderia Oportunidade crescer, estratégia, mas eu isso vou falar o mesmo. principal aqui que eu encontrei, tá? O primeiro Ah, não depender nada da franqueadora. Que para franquear tem que ser assim. Não, eu posso franquear onde a franqueadora, a gente estava falando disso, presta parte do serviço. olha. Só que para falar de venda, pensa a Samara. Poxa, a Samara tem um super know-how, trabalha já com vendas, por que não ser uma franqueada? Um exemplo, eu sei da sua agenda que você não pode, porque você tem outros negócios, tá? Então, não vem aqui. Só se você tiver um sócio para operar 100% Sim. focado, tá? Então, já fica a dica aqui para você. Mas é o Já me seguinte, dispensou como candidato, né? A gente falou ao isso. vivo, Ué, tá? não é franchise íntegro, Isso ela faz mesmo. 10 coisas aqui. Aceita, né? Certíssimo. Vou te- Você foi certíssimo não quero só agora. vender, só Isso aí, taxa já não. Quero... perdeu venda. Pô, já perdi, né? Mas você pode ter um sócio, olha só, Isso que vai aí, operar. aí, ó. Mas vamos voltar. Então a Samara, ela pode ser franqueada, ô Israel e Samara, e desde que ela pegue know-how, ela vai ter 3 a 4 treinamentos toda semana, segunda, quarta, sexta, sábado,
muito treinamento, universidade corporativa, para ela ficar muito boa nisso. E o time dela também tem muito treinamento. Só que a Sâmara que vai ser a figura pública aqui. Então, em BH, região XPTO, Sâmara da Funil de Vendas. Quem que é dona da Funil de Vendas? A Sâmara. Sâmara. Senão vai ficar aparecendo ó, a cara do Guilherme, do Percival e do Thiago. Aí amanhã a gente resolve mudar a empresa do movimento, o que vai acontecer com a Sâmara? Legal. A franquia tem que escalar, do meu ponto de vista. Então, o que eu vi de principal foi isso. Sim. Só que, de novo, não tem nada de errado, porque você pode escalar com unidades próprias, posicionamento individual ou com franchise. Eu escolhi o franchise e tem que replicar. Então, eu vejo que dentro do mercado, quando eu fui pesquisar, eu percebi que geralmente os treinamentos são aplicados pela franqueadora, da maioria deles. Olha. De maneira online ou gravada ali. Sim. E eu falei, cara, empoderar meu franqueado, dividir para multiplicar de verdade, Isso gera não valor, só. né? Com certeza, para a rede. E não só no discurso, porque no discurso eu poderia ficar vendendo isso, aí eu Sim. manipular o discurso, e depois eu e Thiago Percival ficar dando treinamento no Brasil todo mês. Que Sim. lindo! Aí meu equity pessoal vai subir, da marca também, mas regional não posiciona. Então, eu olhei muito isso no mercado hoje, tá? Ai, que bacana. E eu tenho uma pergunta aqui para você, que assim, de fato, eu acho que você também da área de tecnologia, Sim. né? Eu quero que você traga aqui pro pessoal que está nos assistindo, que eu acredito que muita gente que está entrando agora para o mundo do franchise, e até mesmo quem vai adquirir franquia, é importante saber. Você sabe que nós já estamos na 8ª geração do franchise. É? Né? Que é uma geração de tecnologia, Tô inovação. descobrindo agora que é o oitavo. Descobriu hein? Olha agora? só, Tá aula, hein? Nós Sai daqui temos com aula, as né? aí, Franchise tá real vendo? te ensinando aí também. Ó. Tá vendo? Exatamente, nós estamos na 8ª geração do franchise. Então, a tecnologia, né? Franquia que não tem uma tecnologia, uma inovação, um treinamento, né? Algo que seja ali online também, um suporte adequado, ela não sobrevive. E um marketing muito pesado também. Eu queria que você trouxesse o que você vê hoje, né? Até mesmo como crescimento sustentável para essas redes. O que você acha desse franchise novo, desse franchise que está cada vez mais tendo que se adaptar para o mercado? Muito bom. Acho que assim, eu ouvi uma vez do Adir. Você conhece o Ah, Adir, Adir né? Ribeiro. Adir é, Essa é poxa, meu coraçãozinho. ele Adir um cara é que lá no começo professor, né? conectou com a gente na outra marca. E Sim, assim, eu sigo muito ele ali. eu E ele fala também. assim, cara, a franchise mudou, e é o que você tá É, falando, né? Então, antigamente era muito manual escrito, e sim, tem que ter, óbvio, né? Mas assim, poxa, hoje em dia a tecnologia sem isso, a gente vai, primeiro, ter um custo muito alto da franqueadora. Se a franqueadora tá cara, vai sobrar para quem? Franqueado. franqueado. Aí menos margem, né? Exatamente. E princípio, né? Eu acredito que todo franqueador, eu até fiz um post de novo falando, parece que vocês sabiam o que eu ia. Parece que eu sabia que vocês iam Tá perguntar vendo? quase. Boa. Mas eu fiz um vídeo falando um pouco disso daí também, um posicionamento ali que o franqueador, ele tem que pensar no lucro do franqueado, no caixa do franqueado, Sim, não só numa fachada bonita. Ou seja, a tecnologia vai aumentar mais margem desse cara também. Tanto no legal. suporte quanto no outro. Sim, Então, o que eu vejo de tecnologia hoje? Eu vou falar dos meus erros, que é mais fácil falar dos meus erros do que olhar para o mercado. Eu demorei muito no outro projeto, né? Nós ali, eu como sócio sou responsável disso, Uhum. em se atualizar, por exemplo, para um portal de um franqueado, para uma plataforma de universidade corporativa, para melhorar e ter mais estrutura de suporte inicial do franqueado ali. Né? Porque antes era assim, poxa, BH, tem franquia aqui em BH. Bom, o franqueado vai lá, ele compra a franquia, eu dou um suporte online, e depois que eu dou o suporte online, o que eu faço? Eu vinha na região dele. Cara, Aham. olha o tempo disso, olha o custo Uma disso. demanda, custo e Demanda. tempo. Ó. E eu não vou conseguir, meu time, por mais que ele não vai conseguir dar a mesma atenção do que a distância. sim, Óbvio que o advento da pandemia, por todos os desastres que aconteceram, eu acho que ensinou muito pra gente isso. é Cara, verdade. dá pra ter mais qualidade, dá pra ter mais tempo de qualidade. Sim, E tempo de qualidade não é ficar à toa em casa, é produzir é mais, né? produzir mais. Bom, Exatamente. então vamos lá. O que eu percebi? Essa universidade, né, Universidade corporativa. corporativa. Eu cheguei com o Thiago, que é a tecnologia também. Sim, Eu cheguei no Thiago, eu mostrei a tecnologia que eu utilizava, Sandra. Era quase R$2.000 por mês que eu pagava lá na outra empresa. Aí eu cheguei, mostrei, cara, eu quero isso daqui, Thiago, porque isso daqui eu demorei 5 anos pro Eric, que eu vou honrar o Eric aqui de novo, falar, não, tem que ter, porque Eric. porque o Eric, ele trabalhou numa outra grande franqueadora Sim, de saúde odontológica, né? legal. Em Vamos vários trazer ele anos. aqui. Vou convidar ele, com certeza. Isso Deve estar ouvindo. mesmo. Se ele assistir até essa parte, ele Tá vai me vendo? falar, viu? Vamos ver se ele Olha vai. aí, ó. Tá convidado. Só O vem, Eric, viu, é só me Eric? chamar no Vem Aí, WhatsApp. contar. tá convidado. Enfim, e ele falou disso. Eu olhei, eu mostrei pro Thiago, abri ali e falei, cara, isso daqui. Ele falou, poxa, cara, R$2.000 eu invisto em marketing, né?
Mas eu preciso disso, Guilherme, mesmo? Eu falei, precisa. Sem isso daí eu nem vou franquear, cara. Porque senão eu sou um Exatamente. amador. Isso mesmo. Senão eu sou uma pessoa que só tá pensando na taxinha de franquia. Beleza, né? Exatamente, que é o que Enfim, a galera não faz, dá pra né? investir, por que que eu vou franquear? E dói falar isso, mas Exatamente. o Guilherme, lá de 2018, eu tô me escondendo embaixo da mesa agora, aquele cara lá. Porque assim, cara, a gente vai começando, mas tem vidas por trás, né? Verdade. E assim, Sonhos, né, Guilherme? sonhos, Famílias, famílias, né? exatamente. eu tenho que investir. Só que eu tenho um sócio que é de tecnologia. Você conhece aquele vídeo do YouTube, aquele cara que fala o burrão? Já ouviram isso ou não? Burrão? Não. É o cara Não. que não sabe de nada. Ele Ah, só sim. empreende, mas ele tem time que faz, sabe? Ah, Sim. sim, o É, burrão. O isso. burrão, sim. Eu falo que pra tecnologia eu sou esse cara. Eu não Aham. sei programar nada, mas eu tenho um Na hora que sócio. chegar, você que é o dono da empresa. Eu que sou o dono da É, empresa. Aí descobre que ele eu é tenho um dono. sócio que ele é um gênio, que é o Thiago Pirinelli. Mostrei pra ele falou, não, beleza. Ficou quietinho. Eu falei, esse cara vai aprontar. E aí, Thiago, vamos construir? Não, eu tô olhando um negócio aqui. Em uma semana ele criou o portal de franquia, Uma funil de semana? vendas. Uma semana. Nossa, Uma semana. Caramba. A gente não vende isso não, tá? Um dia, quem sabe, Mérito mas pra não ele, foco. hein? Mérito. O que essa universidade corporativa tem? Tem um checklist de todas as etapas que o franqueado faz desde que ele compra, desde o onboard, inclusive franqueado que tá ouvindo aí, que for lá de 2028, vai ter, óbvio, que coisa muito melhor, mas os atuais podem até comentar falando disso, que todos eles elogiaram. Que é um checklist, aí depois disso tem todos os treinamentos, mais de 40 horas de treinamentos gravados de quer dizer, todas as áreas. suporte mesmo, Esses né, franqueados, por Salles? exemplo, que entraram anterior a essa plataforma, por exemplo, eles vêm fazendo, por exemplo, uma reciclagem, algo assim, por exemplo? Como é Não que é? existiu, a gente criou antes de vender franquia, isso. Ah, sim. Foi antes. Na verdade, foi durante, né? Comecei a vender franquia, eu falei, cara, tal dia tem que ter, é isso. Ele foi lá e desenvolveu. Todos já pegaram essa plataforma. Óbvio Aham. que o que tem gravado lá hoje não é o que tinha 2 meses atrás. Inclusive, hoje tem vídeo subindo, amanhã tem vídeo Então subindo. vocês atualizam frequentemente. Todo dia. Caraca, Por que todo dia? gente, Porque enquanto eu tô aqui, eu tenho um time de P&D, um time de marketing desenvolvendo Gente, é toda uma isso que estrutura. eu falo, cara. Então, se você quiser constituir sua marca, ótimo, vamos colocar para É. rodar, mas saiba, né, sabe, precisa de investimento, cara. E a tecnologia, Samara, para fechar, lá me deu oportunidade de colocar mais de 40 horas de treinamento. Se eu não tivesse a tecnologia aqui, o que eu ia ter que fazer? Show. Eu ia ter que fazer isso ao vivo. Ao vivo. Tempo. Ou ir que lá é na isso? empresa. É. Tem isso. Só que aí tem outra coisa. Óbvio que eu dou suporte semanal, 3, 4 vezes Sim. treinamento online, tem mentoria quinzenal e mensal, criar plano de ação. O franqueado, É. ele não E aí é uma fica máquina. Falando, aproveitando essa até, dando um gancho aqui, por exemplo, ô Guilherme, estamos falando de suporte, por exemplo, referente a treinamento, né, a plataforma de ensino à distância, enfim. Quais os demais suportes que a Funil de Vendas hoje fornece para o seu franqueado? Muito bom. Isso, de novo, quando o franqueado entra, ele tem um onboarding, onde ele vai Uhum. receber ali o manual de boas-vindas que a gente desenvolveu. Inclusive, aí você fala de copiar, né? Eu copiei de uma franqueadora linda que eu vi tem lá. que copiar também. Manual de boas-vindas. Por quê? Porque eu sofri muito isso nos outros negócios Sim. também. E aí, quando eu vi um amigo meu, quando eu saí mostrando, eu falei, cara do céu. Por que que eu eu não sei faço? que na antiga franqueadora Porque- não tinha esse manual, né? Não, na minha tinha, É, tinha. Só que, de novo, foi uma modelagem, né? Não, meu outro sim. franqueador tava redondo, inclusive, só cresce, né? A Vox. Só que assim, eu falo que as marcas que eu modelava antes não tinha. Então eu Sim. demorei. Tanto é que senão quem formatou minha franquia já entregaria isso. Entendi. E não existiu. Eu acho que isso é novo também, né? O onboarding ali. Novo, deve ter coisa de 3, 5 anos ou mais. Mas, enfim, na minha época não tinha isso. E aí eu peguei, olhei aquilo, fui conversar com um amigo meu, o onboarding que ele fazia eu nunca vi, cara. Eu falei, poxa, já entrega com todos os usuários de CRM, todos os sites, todos os e-mails, como configurar a bio do Instagram, como cadastrar no Google, como isso, como acessar os treinamentos, a agenda de treinamento. E aí o Thiago, eu falei, Thiago, precisa do onboard. Aí o Thiago, lembra que eu sou o burrão que eu brinquei aqui? Pra isso também. Eu sou muito ruim pra ficar escrevendo no manual, né? Meu negócio é dar o treinamento, vender e tal, e alguém escrever isso. O Thiago desenvolveu isso, cara, porque ele trabalha com inovação, né? Design thinking ali, cara, desenvolveu. O franqueado pega tudo isso pronto. Então, onboard estruturado. Saiu dali, o franqueado não tem dúvida o que ele tem que fazer. Mais de 40 horas de treinamento, semana gravado online. Depois, 7 mentorias de 1 a 2 horas gravado online, ao vivo, com os nossos sócios, sendo que o último é para criar o plano de ação para os primeiros 30 dias. O cara já sai Que de lá com legal. meta de quantos leads tem que gerar, quais canais sensacional. atuar. E depois disso, tem acompanhamento uma vez por mês para ver aquele resultado, né? Ou menos prazo, vai depender muito da maturidade que está acontecendo, porque a gente olha indicador no Tem um CRM consultor de campo que toda acompanha semana. ele? Como é Por que é? hora, o consultor de campo são sócios. Entendi. Por quê? Aham. Que eu vou finalizar com isso. E 3, 4 treinamentos na semana. Então é muito treinamento, porque nós somos uma empresa de educação. Sim. Aí tem uma coisa que isso nós fizemos na outra empresa.
também, que foi muito top, que eu sugiro que todo dono de franqueadora faça quando abra, por mais que tenha 12 anos de empresa. Cara, seja os cargos chaves do seu negócio, pelo menos por um tempo. Sim, Porque hoje perfeito. eu sou o diretor de expansão, Perfeito eu você sou o trazer diretor isso. comercial. Eu que dou treinamento para rede. Como assim, Guilherme? Você dá? Dou treinamento. Porque de matrícula e educação tem Sim. 8 anos de experiência. Exatamente. O Thiago é o diretor de marketing, é o diretor de tecnologia, é o diretor de P&D. O Percival é o CEO. O Perci, ele cuida da experiência do franqueado, como o nosso SAF, né? Ele que cuida Sim. ali. E, que é uma central de atendimento para desburocratizar as frentes. E o financeiro. Por que eu tô falando isso? Agora, o que eu tô trazendo? Eu trouxe SDR. Eu fui Top. SDR 2 meses, a Samara sabe Sim. disso. Agora eu tô trazendo, daqui a pouco, um closer. Ótimo. Aí, daqui a pouco, eu tô trazendo consultor, que a gente já vai ter que trazer, que a meta é quando bater 12 lá, operando. Um consultor de negócio. Aí eu vou você tá começar compondo a compor. time que... Com as dores eu, reais, né? exatamente. E, Salles, o que eu sei, o que eu gosto que você entrou nessa pauta, que é o seguinte, dá para terceirizar uma expansão? Dá. Eu acredito que dá, né? A opinião, até porque eu faço isso. Sim. Só que você pode ser à frente, sim, do gerência do comercial. Não quer dizer que, por exemplo, a Sâmara em Belo Horizonte não possa vender uma franquia do Salles. É óbvio, você tem que ter ali o time na mão, né? Entender o que a pessoa... Não é qualquer pessoa que você vai terceirizar, colocar o seu time. Mas dá para fazer esse full também, né? Que é trabalhar do outro lado. Eu tenho uma percepção. A Samara até falou, né? A gente falou, cara, a gente vai brigar lá na mesa, mas é pra falar a verdade. Pra falar a verdade, pra exatamente. falar. Você acha que assim, dá, você acha seguinte, que não dá. primeiro que assim, pra E olha mim, que eu sou da expansão, o franqueador, ele tem que ser estratégico, né? Ele tem que pensar em escala, tudo. Só que eu falo pra ele viver pelo menos um pouco o suporte ao franqueado no começo. E não é vir trabalhar 3 meses ou 6 meses ou um ano. Nem que for o primeiro mês, o primeiro franqueado. E mesmo que ele terceirizar, mesmo que ele contratar um consultor experiente, por exemplo, eu já vou ter que trazer agora. E talvez não faria sentido Mas pela você tá falando de demanda. consultor, tô falando de expansão. Mas eu vou cruzar as duas informações, só para você Entendi. ver que não é Que só eu contra a falo expansão. com os meus parceiros o seguinte, igual a gente está terminando lá a formatação da Daniela, Uhum. beleza. Você é a dona do negócio, tem que ficar na Isso. frente Tem que e tá dar à frente. suporte pro Isso. franqueado. Isso. Se tem hoje a Sâmara que consegue fazer sua expansão, conhece todo o modelo de negócio, sai da linha de frente de vendas. E aí eu vou continuar aqui Então com a vai. minha história. Então vai. Esse consultor, você pode trazer, só que, cara, fique próximo. Fique próximo. Tá? Agora eu vou te falar a concordo. terceirização. A Samara sabe disso, eu falei agora, falou olho no Sim. olho dela aqui. É assim, eu não acredito em terceirização, porém, com Todavia, exclusividade. entretanto... Com exclusividade. Eu falei isso pra ela já. Falei Sim. assim, eu não Mas por que acredito que você não assim, acredita? 100% não, porque a área comercial é o motor do negócio. E eu acredito que, poxa, por mais que eu sei que a Samara é uma pessoa honesta, eu conheço algumas pessoas que são muito honestas também nisso, que expandem, eu preciso ter uma área interna. Só que aí eu falei pra Samara o seguinte, que ela já provocamos isso, que é a expansão terceirizada, que às vezes vai vender muito mais do que a interna, no meu time não. Né? Eu compito, né? Brincadeira, viu, Samara? Que é o seguinte, ela é mais um canal de vendas, na minha percepção. Eu respeito quem faz a escala, mas tem que escolher, o Guilherme aqui falando, cara, meu outro negócio nunca terceirizei. Somando todas as franquias, deu mais de 220. Hoje, aí até eu sair, né? Deu 159 e de outro modelo, 67 franquias lá. Nunca foi terceirizado. Por quê? Porque eu sei vender. Porque eu Sim. domino, eu consigo Mas estruturar o é isso que eu ia processo. falar, gente. Ele sabe, ele é da área de vendas, é um cara que Eu tem... sei formar pessoas que vendem. Formar Isso. pessoas que vendem. O que acontece muito é que eu faço a formatação de empresas que não têm um time comercial. Então, se a pessoa não é da área de vendas, né? Inclusive, eu tenho o meu curso da Rainha que eu treino até executivos dentro da empresa. Mas a pessoa não tem tempo. Ela não é da área de vendas, entre ela fazer e não fazer direito, eu sou a terceirização. Sim. Eu acho que tem um problema muito grande, às vezes, quando você terceiriza também 100%. 100% é a palavra, Exato, entendeu, Samara? 100%. Só o 100. Ah, Exato. sim, Por sim. quê? É o que nós falamos lá no início aqui do podcast, né? De você fazer a escolha do franqueado, de você estar à frente, você definir, eu quero você aqui dentro da minha franquia, eu não quero você aqui dentro neste momento, né? Eu acho que entra muito pra essa parte. Eu queria enriquecer um pouco isso, Israel, que é o seguinte, vamos lá. Eu, Guilherme, eu posso criar um novo canal de expansão? Cara, depende minha meta versus velocidade, versus estratégia, versus pessoas que vão vender dentro do íntegro. E por mais que acelere, se um dia eu terceirizasse parte, falar, cara, é mais um canal, galera, então agora eu vou pagar X ali para uma empresa de terceirização e a gente vai continuar aqui. Até para competir, assim, pode ser uma estratégia, tá? Quem não
cria novos canais, já tá atrasado. É. Então, eu Exato. acredito, tem que ter terceirização, galera? Tem, tô falando que não tem. Só que não deixe de ter seu time interno. É uma polêmica também, porque assim, no caso, é 100%. Quando eu faço a expansão, Salles, eu sempre chamo, tá, Israel? Que é uma coisa que Aham. não é todo mundo que faz, mas na última reunião eu sempre coloco o dono da Ali. marca para ele aprovar. É ele que vai Mas eu vou afirmar, isso aprovar. não é terceirização 100%. E Tá sim, claro. exatamente, Não não é. Eu não É. faço O terceirização. 100% que eu O cara falo tem é que estar, 100%. julgou lá e aí é aquilo que. Não, é Exatamente. isso aí, eu Isso é um também canal, concordo. você É um foi, canal. você chegou e É. falou, franqueador, você quer esse cara aqui para sua empresa? Isso, Né? isso. É diferente do 100%, com certeza, Exatamente. entendeu? Eu É um faço canal. toda É. essa avaliação com ele. Eu falo, Hum. olha, eu achei um perfil bacana, mas a gente vai entrar com ele na reunião, você vai aprovar. Só que eu acho que assim, Entendeu? da terceirização, que a gente sabe que é polêmico demais, né, Ah, falar disso, Nossa. assim, eu acho que são estratégias, né? Poxa, eu conheço gente que eu admiro demais, cara, que vai lá e acelera em 220 as franqueadoras. E eu admiro muito. Que aí eu não Só sei se é tão saudável, né? Se não tiver, por exemplo, um time interno que dá um suporte para essa quantidade, vai dar Mas tem B.O. franquia que faz isso, Ah, viu? eu sei. Tem, com Eu certeza. sei, a Só gente que, de sabe. novo, olha só, a gente não precisa ficar fazendo propaganda de marcas, né? Claro E pessoas que não. que eu me espelho muito, tá? Que eu admiro, assim, que eu olho e falo, cara, esse cara, inclusive eu conversei com muitos, já contratamos até para palestra nas outras empresas nossas, né? Uhum. Players grandes para isso. Eu olhando e falando, cara, eu sei que a pessoa tá bem, ó, que lembra, bem intencionada e tem os valores alinhados. Só que é o que o Israel acabou de falar. Tem que estar muito alinhado com a franqueadora. Muito. Porque se a pessoa muito. falar, cara, minha meta aqui de expansão é colocar 100 até o final do ano. Franqueador, você vai investir grana para dar suporte para 100? Quando você está Exatamente. E às vezes terceirizando, nem tem isso, e tá? quando Não você está tem. terceirizando Tem. também, quem está fazendo esse processo de terceirização não está preocupado com a qualidade, Não, muitas não. das Quer vezes, saber só tá? na venda. Não estou desmerecendo É. quem está terceirizando, não. Mas muitas das vezes ele está preocupado em trazer volume para aquela franquia, Isso. não está preocupado Por com a isso, qualidade, eu né? não trabalho só sobre comissionamento. Por isso que você concorda, Israel, que essa afirmação sua é alinhamento? Exato, Então, assim, com o franqueador, certeza. por exemplo, o franqueador vai chegar, funil. Expectativa. Israel, você tem uma aceleradora de franquia aqui. Cara, acelera para mim. Ah, quanto que é? Cara, 100% da taxa. O franqueado vai falar, opa, o franqueador, opa, só o royalties para mim, meus produtos tá top. Vou pagar 100% para Israel. Todo mundo tá feliz aqui. Só que faltou uma palavrinha aí. Não é só o ICP, não é só definir o perfil de cliente ideal lá. É assim, cara, o que é inegociável? Né? E outra, o que a Samara mencionou uma possibilidade. Vai participar da última reunião ou não vai? Porque de verdade, cara, aí eu Não, no vou... meu caso não tem opção. Eu ele vou tem que defender participar. a Samara, que escala, que acelera, a Uhum. Samara faz expansão, eu chamo de aceleração, Sim, ou qualquer pessoa. A culpa sempre é da franqueadora, sim. não é do Exatamente. acelerador. Com Porque o certeza. acelerador, De ele tá fato. correto, É. porque ele é um prestador de serviço, é um Exatamente. funcionário da expansão, sai? É. Por isso Poxa. que o franqueador ele tem que entrar até para ele dar esse aval e amanhã não falar assim, mas a Samara vendeu sem minha autorização, então Eu ouvi esses dias existe na isso. mídia uma franqueadora jogando responsabilidade pro acelerador. É. Eu peguei e falei assim, pra quem vende a franquia, eu falei, cara, mas você que aceitou o franqueado. É igual a Samara pode terceirizar lá funil de vendas, né, Samara? Eu que tenho a responsabilidade, não quero, eu só quero o dinheiro. Eu só vou colocar pra dentro. Ou às vezes a pessoa tá até bem intencionada, confio tanto na Samara. Cara, eu não faço Pô, não isso. dá, Eu cara. não Tem faço que estar isso. muito alinhado, Você sabe por gente. que Tem eu que não estar muito faço alinhado. isso? Até porque isso não é amor à marca. É. O cara que deixa na mão assim da aceleradora e não tem, só quer saber do dinheiro. Então, provavelmente vai dar bel. Então, assim, eu coloco o dono da marca em todas as Sim. etapas. Eu não acredito exatamente em aceleradores que fazem esse tipo de processo. Sim. Sabe? E que trabalha só com 50% da taxa, que não tem um FII. Eu não acredito, porque ela vai querer só a venda de fato. Meu trabalho é totalmente íntegro, não tem essa questão de, eu nem gosto de dizer esse nome aceleração, apesar de você, porque eu não sou uma aceleradora, eu não Sim. tô ali para ser, eu tô ali para atender, para realizar É sonhos. Eu isso. sempre falo isso. O meu papel dentro do franchise é realização de sonhos, de família. Perfeito. Então, eu vou atender com qualidade, vou atender com responsabilidade e vou realizar o sonho da Isso. franqueadora e do franqueado, entendeu? Então, eu sempre levo que o franqueado ele passa a ser um parceiro, sabe? Ele tá próximo. E eu presto consultoria. Meu trabalho é Isso uma aí. consultoria, né? Diferenciado. E eu queria que você deixasse pra gente poder finalizar, que tá muito gostoso o nosso bate-papo. Eu adorei, viu, Salles? De Bom, verdade. Passa prazer. até rápido, né? Passa Passa rápido. É muito gostoso rápido, quando... muito gostoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, uma mensagem de sabedoria sobre franchise, para quem tá entrando agora pro mercado, para quem quer Quem quer comprar, querendo empreender.
quem quer empreender. Então, aqui a gente está falando para todo tipo de público. Sim. E você que tem uma vasta experiência, principalmente num setor que mais tem gargalo em qualquer tipo de empresa, que é o comercial. Uhum. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem aí para eles, Muito né? bem. Daquela câmera ali, né? Exato. Isso, Essa fique aqui, à exato. vontade. Sempre que eu falo Israel, eu lembro da piada que a gente fez no bastidores. Ele é um cantor do Arrocha, eu lembro. Exatamente. Eu que inventei isso, Você que agora tá inventou. pegando. Muito bom, mas assim, eu acho Daqui que a pouco começa a cantar aqui, viu? Você Mas vai ver. foi, vamos arriscar, vamos lá. Aí vai dar mais audiência. Pois é. Muito bom, mas assim, eu acho que o mais importante é que quem de fato nunca empreendeu ou que quer empreender é que busque uma marca que de fato pode associar, né, os seus valores, seus princípios e para ter um resultado financeiro. Eu instigo todo mundo a buscar empreendedorismo, mas empreender não é para todo mundo. Não é. Eu vejo Franchise que não é para todo mundo. franchise não é para todo mundo. Exato. Seja abrir o próprio negócio ou comprar uma franquia. Isso. Eu inspiro só a pessoa a olhar o seguinte, cara, se eu já consigo fazer para alguém, o que eu preciso desenvolver para ter meu próprio negócio? Que foi o que eu fiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar para o Júnior Fernandes e para o Luiz Fernando lá para ter meu próprio negócio. Aí eu comecei Fantástico. dentro do franchise. Eu comecei a olhar isso de uma maneira muito bacana. Você Agora, empreendeu primeiro com o CNPJ do outro, Isso. para depois ter o olhar clínico do seu, né? isso, até me tornar... Fantástico. Então, acho que assim, a mensagem é acreditar nisso e principalmente, né, também é você olhar para o mercado e encontrar oportunidades. Hoje tem cada franqueadora Exatamente. legal, cara, Tem. abrindo. O cara que formou em, um exemplo, fisioterapia. Cara, ele não tem know-how de vendas, não tem de marketing, não tem... Cara, vai aprender sobre isso Sim, pra e buscar uma depois, referência. E né? é isso, gente, ó, quem quer saber mais sobre consultoria de franquia, fala comigo, né? Eu tenho aí essa parte que é o que o Salles está falando. Que Parceira. é exatamente, de se conhecer. Primeiro você tem que se conhecer para saber o que você gosta. Eu não quero trabalhar sábado e domingo, eu não vou para alimentação, né? Então a gente vai entender um E nem pouco vendas, viu? da sua persona para depois você investir o seu investimento, tá? O seu empreendimento aí novo, Até entrar mesmo pra não esse mundo perder de franquia. dinheiro, né, cara? Não perder Exatamente. dinheiro, não perder tempo, e depois a culpa ser da Exatamente. da franqueadora, que não deu né? certo, Sempre a enfim. franqueadora, né? Exatamente, isso aí. Então é isso, gente, ó. Foi um prazer enorme te ter com a gente, sabe? Pois é, irmã. Espero, de Bom. fato, de verdade, que a gente possa gravar mais, Vamos. né? Quando você vier a Belo Horizonte. E foi muito gostoso. Te desejo todo o sucesso, né, nessa Obrigado. nova sua jornada. Espero que a rainha também continue fazendo parte Claro. contigo, né? E é isso. Obrigada a Com vocês que certeza. estão aqui nos assistindo, né? Que veio através aí do nosso canal. Continue com a gente, né, Israel? Curte, Exatamente, compartilha o isso nosso aí. canal. Quero agradecer, com certeza, que o Guilherme também em especial, a todos vocês, telespectadores que estão aí nos assistindo, tá? Esse primeiro episódio aqui que foi sensacional. Traremos Sensacional. muitas novidades para vocês aí. Real, Então não- real. Franchise coisa- real, exatamente isso aí. Então tivemos muitos insights, muitos conhecimentos aqui, enfim. Mas você que gostou, não deixa de curtir, compartilhar com um amigo aí, com um colega, com quem tá querendo empreender. E precisando de qualquer suporte aí, tem o @ da Samara aí embaixo. Só entrar em contato que a gente tá aqui para apoiar vocês, ajudar vocês aí em como empreender, escolher a franquia correta para vocês aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.